Requisitos para o cumprimento da função social da propriedade. A função social da propriedade é um conceito central no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no contexto da Constituição Federal de 1988. Essa função implica que a propriedade, seja urbana ou rural, deve ser utilizada de maneira que beneficie não apenas o proprietário, mas também a coletividade. Para que se possa avaliar se uma propriedade cumpre sua função social, é fundamental entender os requisitos específicos que a regulamentam, além da distinção entre propriedades urbanas e rurais. A primeira distinção que se deve fazer é entre propriedade urbana e propriedade rural. No âmbito do direito administrativo, a caracterização de uma propriedade como urbana ou rural baseia-se na sua destinação. Imóveis destinados predominantemente à moradia, comércio, indústria e serviços são considerados urbanos, enquanto aqueles que têm como principal uso a atividade agrária são classificados como rurais. Essa diferenciação é essencial, pois os critérios de cumprimento da função social variam de acordo com a categoria da propriedade. Para a propriedade urbana, o cumprimento da função social é medido pela adequação às diretrizes estabelecidas no Plano Diretor da cidade. O Plano Diretor é um instrumento de planejamento urbano que visa ordenar o uso do solo e promover o desenvolvimento sustentável da cidade. Assim, uma propriedade urbana que se destina a fins residenciais ou comerciais deve atender às exigências do Plano Diretor, que podem incluir a garantia de infraestrutura adequada, acesso a serviços públicos e a preservação de áreas verdes. Em contraste, os requisitos para que uma propriedade rural cumpra sua função social são mais abrangentes e exigem que se observem critérios específicos. O artigo 186 da Constituição Federal estabelece que a propriedade rural deve atender a 4 requisitos essenciais para ser considerada socialmente funcional. O primeiro deles é o aproveitamento racional e adequado da terra, o que implica que o proprietário deve utilizar o imóvel de forma eficiente e produtiva, evitando o desperdício de recursos. O segundo requisito refere-se à utilização adequada dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. Isso significa que o proprietário deve adotar práticas sustentáveis em sua atividade agrícola, garantindo que a exploração do solo, da água e dos recursos florestais não cause danos irreparáveis ao ecossistema. Por exemplo, a utilização de técnicas de rotação de culturas e o manejo adequado de recursos hídricos são formas de assegurar que a propriedade atenda a esse critério. O terceiro requisito exige a observância da legislação trabalhista. Isso implica que o proprietário rural deve respeitar os direitos dos trabalhadores, garantindo condições dignas de trabalho, remuneração justa e respeito às normas de segurança. O não cumprimento desse requisito pode levar à caracterização da propriedade como não funcional socialmente, com repercussões jurídicas e administrativas. O quarto e último requisito estabelece que a exploração da propriedade deve favorecer o bem-estar tanto do proprietário quanto dos trabalhadores. Isso significa que as atividades realizadas na propriedade rural devem gerar renda e proporcionar qualidade de vida, assegurando que todos os envolvidos sejam beneficiados. Por exemplo, o estabelecimento de cooperativas agrícolas pode ser uma estratégia para promover a inclusão social e o fortalecimento da comunidade rural. Um aspecto interessante da função social da propriedade é que o texto constitucional não faz distinção entre bens móveis e imóveis em relação ao cumprimento dessa função. Embora os requisitos mencionados sejam voltados principalmente para a propriedade imobiliária, bens móveis que estejam vinculados a imóveis também devem atender a critérios semelhantes. Por exemplo, se um proprietário rural possui maquinário agrícola, esse equipamento deve ser utilizado de forma que contribua para a produção e respeite as normas ambientais e trabalhistas. Além das propriedades privada, urbana e rural, a função social também se aplica à propriedade pública. No caso de bens públicos, o cumprimento da função social envolve não apenas a observância dos requisitos gerais, mas também a necessidade de atender a uma afetação específica. Bens de uso especial, como escolas e hospitais, devem cumprir sua função social ao atender às necessidades da população. Já os bens de uso comum do povo, como praças e parques, precisam ser geridos de maneira a garantir o acesso e a utilização adequada pela coletividade. A importância do cumprimento da função social da propriedade também se reflete na luta por justiça social e no combate à desigualdade. A função social da propriedade é uma ferramenta que pode ser utilizada para garantir que a propriedade não se torne um instrumento de exclusão social. Quando os proprietários não atendem aos requisitos exigidos, o Estado pode intervir,
seja por meio de desapropriações ou por meio da aplicação de sanções, para assegurar que o bem comum seja respeitado. Além disso, a função social da propriedade está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento sustentável. À medida que a sociedade enfrenta desafios ambientais, a proteção dos recursos naturais se torna uma questão central. O cumprimento da função social da propriedade, especialmente nas áreas rurais, deve considerar a necessidade de práticas agrícolas sustentáveis que respeitem o meio ambiente e promovam a biodiversidade. Assim, a função social se torna um pilar para a construção de um futuro mais sustentável. A análise do cumprimento da função social da propriedade não se restringe apenas à questão legal. Ela também envolve uma dimensão ética e moral. Os proprietários têm a responsabilidade de agir de forma a promover o bem-estar da comunidade e de garantir que suas atividades não prejudiquem a vida de outros. Essa perspectiva reforça a ideia de que a propriedade não é apenas um direito individual, mas também um dever social. Em suma, o cumprimento da função social da propriedade é um princípio fundamental que orienta a relação entre o Estado e os proprietários, assegurando que a propriedade seja utilizada de maneira que beneficie a coletividade. A distinção entre propriedades urbanas e rurais é crucial, pois estabelece requisitos específicos que devem ser observados. A função social da propriedade, ao exigir uma utilização responsável e sustentável, não apenas protege os interesses coletivos, mas também promove a justiça social e a preservação do meio ambiente, refletindo um compromisso com o desenvolvimento harmonioso e equilibrado da sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!